Boa tarde a todos. Calma que eu já vou corrigir. Já estão bravas comigo ali. Eu sou da Prefeitura de Araçatuba. Falou! Não, é que logo após o almoço não é fácil, gente. Pessoal, eu estou com o botãozinho, esse aqui? Não se preocupe. Pessoal, boa tarde. Bom, antes de mais nada, é uma honra e um prazer muito grande. É o que todo mundo fala quando começa uma palestra, né? É uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mas é muito desafiador falar para um público tão especial quando se tange a questões fazendárias, né? Ainda mais quando é um palestrante que não é afeto à área financeira. Não dou conta nem de cuidar da minha conta particular. Imagina cuidar de uma fazendária. Mas, enfim, nós vamos falar um pouquinho com vocês hoje, e eu prometo tentar não tornar como se fosse um curso, mas falar de alguns aspectos que a gente entende muito importante no momento em que a gente atravessa da captação de recursos federais, e vou falar um pouquinho permeando os estaduais, onde a gente consegue obter recurso, captação de recurso, por meio da plataforma TransfereGov, que é a plataforma do governo federal para as transferências da União, certo? Inevitavelmente, se é captação de recurso, esse recurso, esse bem, ele vai transitar no meio da Secretaria da Fazenda, né? Eu fico sempre um pouco inseguro quando eu vou falar Secretaria da Fazenda, Secretaria de Finanças, porque a gente sabe que, dependendo do município, tem um nome, uma nomenclatura muito específica. Então, eu vou tentar manter o termo Secretaria Fazendária e seguir dessa forma, tá bom? Então, o primeiro tópico nosso, entendendo o fluxo das ações. Para a gente começar a falar do momento que entra na Secretaria Fazendária, a gente precisa entender um pouquinho do que acontece antes. Em que momento que esse recurso chega para o município e que a gente começa a ter uma ação efetiva dentro da Secretaria. Então, a gente começa. Isso. O primeiro ponto que é muito importante, e eu até gostaria de ter mais tempo de estar perguntando para cada um qual a função de cada um, aquela coisa toda. Mas existe uma relação que é determinante no ato da captação do recurso, que a gente entra quase que numa briga de braço entre o gestor político, vamos entender que é o nosso prefeito, os nossos secretários, e a gestão operacional, que aí são os pangaré que ficam lá na secretaria carregando o piano, né? Por que dessa preocupação? Porque se não houver uma afinidade, né, quase uma simbiose de intenções, o prefeito, o gestor político, ele vai em busca do recurso. Ele vai fazer a gestão junto com os deputados, senadores, né? E quando consegue esse recurso, ele simplesmente passa a mão no telefone e liga, geralmente é o GMC. Tem algum GMC hoje aqui? Gestor Municipal de Convênios, gestor de convênios, contratos. Graças a Deus, tem alguém trabalhando lá. Ele liga para o GMC e fala, ó, consegui 500 mil. Faz um projeto aí para a área da saúde e tal coisa, para a PAB, né? É o primeiro passo para uma improbidade administrativa. Porque o gestor buscou o recurso, a cidade precisa do recurso. É necessário. Só que ele foi para Brasília fazer uma gestão política e não levou nenhum projeto debaixo do braço. Ele foi buscar recurso. E aí falou, ó, tem 500 mil, faz o projeto. E aí o risco maior.
a gente está na contramão de tudo que deve ser feito dentro de um pensamento, de um princípio de planejamento, de gestão. E aí sai o maluco lá fazer um projeto, geralmente ele tem 3 dias, né, esgotando os prazos, e manda o projeto, correndo o risco da gente conseguir algo muito bom, mas muitas vezes, não necessariamente, é a demanda que a população está precisando. Então, se a gente não tiver essa de mãos dadas, o operacional com o estratégico, vira um cabo de guerra. Um corre para um lado, o outro corre para o outro, está todo mundo se empenhando muito e trabalhando muito. Só que o resultado final nem sempre é aquele que a população anseia, porque a gente muitas vezes não vai ouvir a população, na verdade, sentir as dores da população. Eu costumo dizer que a cabeça da gente tensa aonde os nossos pés pisam. Então, muitas vezes, não adianta eu ficar atrás da mesa pensando o que eu posso fazer para a população, quando, na verdade, eu não fui no local, eu não fui conviver com a população, eu não fui sentir as dores da população, né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente pensar quando vai começar um projeto de captação e convênio e contrato de repasse. Passa um, por favor. Outro ponto que a gente pode falar, e que é quase uma cronologia, é a hora da proposição. Acertamos os detalhes, fizemos um bom casamento político e operacional, tá bom? Vamos fazer a proposta dentro da plataforma. Então, a gente faz a proposta com todo o rigor, com todas as normas que a Transfer e Gov exige, certo? E aí a gente apresenta a proposta. Próximo. É minha mão, gente. Quer ver? Certo, né? Certo. Agora sim, é fácil. Quando funciona. Obrigado, gente. Então, deixa eu voltar. Fez a proposta, foi analisada e tudo certo, foi aprovado. Chegou o momento da celebração. Celebração. Nós vamos apresentar toda a documentação, toda a exigência que todo ministério tem. Tem uma listinha deles. Uns são 7, outros são 27. É quase a mesma coisa, né? De 7 para 27. Então, dependendo do ministério, aumenta ou diminui o rigor. Feita a celebração, inicia-se a execução. E aí é a hora que bate na porta da Secretaria Fazendária, né? Na hora da execução, no momento de pactuar, foi estabelecido uma proporcionalidade dos recursos. Então, a gente tem, o governo federal vai entrar como concedente com o recurso. Vamos colocar aí os 500 mil que eu comecei a fala. Dependendo do porte do município, nós temos um compromisso de contrapartida que vai de 0,1 municípios abaixo de 50 mil habitantes, até 1% com municípios acima de 100 mil, 200 mil habitantes, né? Então, neste momento, eu nem comecei, ela já quer que eu pare, gente. Mas vamos lá. Nesse momento é que entra a Secretaria Fazendária. Por quê? Ela vai fazer o crédito da contrapartida que cabe ao município e, deste momento em diante, quer seja ordem de início, se for obra, ou ordem de entrega do bem, se for aquisições, né, vai ter o momento de entrega da nota fiscal, processo de empenho, liquidação e, por fim, o pagamento. O pagamento, para quem é da Secretaria Fazendária, talvez já tenha ouvido falar esse tal de OBTV, Ordem Bancária de Transferência Voluntária. Isso, quando cai na Secretaria, vira um caos. Por quê? Porque quebra a rotina natural da Secretaria. A Secretaria está acostumada a receber, né? Vamos pensar em fonte 1, né, recurso do Tesouro,
e fazer o pagamento. Aí chega um cara lá e fala, não, você vai pagar com a BTV, e vira as costas. Eu sei lá o que é o BTV. Ele vai pagar? Ah, duvido que ele vai pagar. Né? A plataforma estabeleceu esse sistema de pagamento, por quê? Porque é automático, é dentro mesmo da plataforma e é super rápido o processo. Então, continua. Vamos lembrar da situação das duas assinaturas do cheque, né? Tem, vamos chamar de tesoureiro, gestor financeiro, faz a primeira assinatura, e o ordenador de despesas, ou o secretário fazendário, faz a segunda assinatura e paga. Na plataforma acontece a mesma coisa. Toda a documentação inclusa, vamos colocar as assinaturas. Essa assinatura é um código digital que depois de analisado, conferido e aprovado, nós podemos fazer os pagamentos. Então, dentro da Secretaria Fazendária, tem uma pessoa responsável como gestor financeiro, que vai apor a primeira assinatura digital. Depois, a segunda assinatura, e aí é uma questão de conveniência, pode ser o secretário da Fazenda ou o próprio prefeito municipal que faz a assinatura, certo? Vai dar conveniência e delegar pelo prefeito. Então, como que funciona? Eu já antecipei um pouco, pressionado pela papeleta. Então, autorização do gestor do convênio. É feito toda essa autorização após análise da documentação. Liquidação da despesa documentada, mediante o quê? Mediante a apresentação da nota fiscal correspondente ao serviço ou bem realizado. Pagamento direto ao fornecedor. Então, não tem aquela questão do fornecedor ficar indo lá na secretaria. Não deveria ter. Tem uns que vão para pressionar para pagar primeiro, né? Mas não tem aquela pressão. Já existe uma conta creditada já, registrada na plataforma, e tudo ok, é feito o pagamento, D+1 está na conta do fornecedor. É vedado o saque ou transferência por conta diversa, ou seja, todas as contas da plataforma TransfereGov são contas vinculadas ao convênio. Então, ninguém põe dinheiro lá se não tiver estabelecido, ninguém tira dinheiro de lá se não estiver autorizado, ou pelo Ministério, quando for convênio, ou pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, que são os bancos autorizados pela União como mandatários nas transações de convênios da União. E aí, por fim, é feito o relatório de execução, onde nós apontamos tudo que foi feito, tudo que foi executado, tem 5 horas. Tudo que foi feito no convênio, para a gente poder finalizar. Feitos os relatórios aprovados, chegou a prestação de contas. Acho que é um dos momentos mais felizes de alguém que trabalha com convênio, é o momento que você prestou conta. Gente, vocês não têm noção, que chega aquele e-mail assim, ó, PCF aprovada, né? Você já aprovou, você vai tirar da tua lista aquilo lá, acabou. O risco de ser, o teu CPF ser negativado de alguma forma, de ser Tribunal de Contas, Tribunal da União, do Estado, eles têm até algumas situações, e aí essa parte acho que vocês sabem até melhor que eu, a questão das documentações. Tem documentação que você tem que manter por 5, outros por 10, alguns por 20, e alguns ad eterno. Você não vai dispor dessa documentação. Eu já tive que responder prestação de contas aprovadas de 14 anos. Estava comentando agora há pouco ali no almoço. 14 anos, já tinha sido aprovado, eles reabriram o processo para fazer apontamentos e questionamentos. Então, quando a gente entra nessa área, parece que é um casamento sem fim, né? Com o marido, com a esposa, assim a gente consegue até divorciar. Desses documentos, aceita que dói menos. Muito bem. Caminhando para o final, faltando 18 slides, o que está em jogo nisso tudo? Né? Em relação à Secretaria Fazendária.
Convênio, eles vão movimentar milhões. E o que é importante para nós? E a partir daqui, já sabendo que o tempo está acabando, eu vou esquecer os slides, tá? E também não vou olhar mais para a cara daquela moça que está sentada ali. Nós movimentamos milhões num convênio. Só que convênio, ele começa convênio. Quando ele termina, é expectativa de uma população, é atendimento para uma sociedade, é bem-estar para crianças, jovens, idosos e tudo mais. Então, o que movimenta? Qual que é a grande motivação de quem está trabalhando com isso? Primeiro, é fazer o melhor possível daquilo que precisa ser feito. E, principalmente, a gente sempre trazer conosco a sensação de que você, mesmo sendo um grãozinho de areia, você está contribuindo para uma melhora da sociedade que você está inserido, certo? Então, dentro da Secretaria Fazendária, a responsabilidade maior é garantir que aquilo que o político, que o prefeito apontou como caminho para onde ir, vocês vão garantir que esse caminho vai chegar, mas vai chegar com legalidade, transparência e eficiência. É grande papel que a gente deixa para a Secretaria Fazendária. Eu ia falar aqui pelo menos mais meia hora, mas a moça não deixa. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero, com pouco tempo que a gente teve, passado algumas orientações, principalmente levantando a expectativa de, dentro da Secretaria Fazendária, é a mola propulsora para as coisas acontecerem. Mas não só acontecer de novo, dentro de um processo de legalidade, de transparência e eficiência. Muito obrigado, pessoal.